Muito assunto com relação às eleições municipais. Esse ano nós vamos escolher prefeitos, vereadores em todo o país. E vamos olhar para o nosso quintal um pouquinho aqui, né? Olhar para o Paraná, olhar principalmente para Curitiba. Como é que fica a posição do PT? O PT vai ter candidatura própria, não vai? Quem está com a gente aqui no Jornal da Banda B é o líder do PT no Congresso, na Câmara, né? O deputado Zeca Dirceu. Bem-vindo ao Jornal da Banda B, deputado. Olá, Denise, quero saudar os ouvintes. Muito feliz de estar aqui, um prazer. Me diga, olhando para Curitiba primeiro, PT vai ter candidatura própria, vai fazer um alinhamento ali, uma junção com uma grande composição de esquerda, Luciano Dutti. O que a gente tem aqui com relação ao PT? Eu defendo que nesse momento, agora, hoje, o PT tenha candidatura própria à Prefeitura de Curitiba. Mas antes disso é importante esclarecer, Denise, que o PT tem uma tradição, né? Dentro do PT, dentro do partido, aqui no Paraná, nível nacional, as decisões são coletivas, né? O partido tem instâncias, os seus diretórios, as executivas. Aqui nós temos um diretório estadual, uma executiva estadual. Quando é um tema de uma capital, é natural que o diretório nacional, a executiva nacional também decida muitas vezes o que vai fazer, o que é melhor, o que não é. Né? Não é um dono, uma dona que decide pelo partido, não é o Zeca Dirceu, não é a Gleice, não é o Arilson. Então há um processo que ainda não está concluso, né? Que ele ainda não foi realizado, até porque tem um calendário que justamente sinaliza para março, para abril, talvez até para maio, para junho, né? Essas decisões. Então qualquer notícia que foi vinculada, qualquer foto que foi propagada, né, dando a entender que algo já está decidido, não condiz com a tradição do partido, não condiz com o que diz o estatuto do partido e não condiz o que exige a própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral exige que tenha um encontro, que tenha uma convenção, para que uma decisão como essa possa ser tomada. O que eu percebo hoje no partido é que há uma ampla maioria que defende a candidatura própria, inclusive dentro da corrente que eu participo, que é a CNB, que é a corrente majoritária, que há muito tempo dirige o partido nacionalmente, que é quem dirige o partido aqui no Paraná. Foi feita até uma plenária em janeiro, inclusive, para sentir isso. E na plenária houveram muitas manifestações lá, apesar da maioria dos dirigentes ser contra uma candidatura própria, os militantes, os filiados, quem participa do diretório municipal, da executiva municipal, foi lá e contrariou os dirigentes e disse o contrário, nós queremos candidatura própria. O meu nome tem sido cogitado, lembrado, apresentado, eu estou muito entusiasmado, estou muito animado, fui prefeito 2 vezes, fui prefeito premiado, né, de lá para cá, 2010 para cá, cumpri 4 mandatos como deputado federal, nunca me envolvi em mal feito, não respondo a processo por corrupção, tenho a vida limpa e tenho um histórico de gestor premiado, exemplar na educação, na saúde, com governo feito com transparência, com participação popular. Eu me sinto muito preparado para esse desafio e vejo que tem outras figuras no PT também com muita qualidade, com muito mérito para representar o partido. Isso não significa, viu, Denise, nenhum tipo de discordância com a formação de uma frente ampla de partidos. Eu sou o primeiro, talvez, favorável a isso, sempre fui aliancista, né? Inclusive quando alguns do PT daqui tinham visões mais estreitas, eu era um dos poucos que estava lá lutando e defendendo alianças. E acho que é injusto que o PT seja impedido de apresentar um nome para a candidatura a prefeito ou a prefeita nessa frente. Se o PDT pôde, e acho que com razão, apresentar o nome do Goura, que é uma pessoa excelente, como pré-candidato a prefeito, dentro dessa frente, se o PSB pôde e apresentou o nome do ex-prefeito Dutti, né, que recentemente se filiou ao PSB e se elegeu deputado federal, como o nome do PSB, por que o PT não pode? Claro que o PT pode e deve, por isso nós estamos insistindo e fazendo esse grande evento que vai contar com a maioria dos deputados, com a maioria dos militantes do partido, nessa segunda-feira à noite. Deputado, o senhor tem, até por ser líder do PT,
na Câmara, o senhor tem um bom relacionamento com o governador Ratinho Júnior, né? E em algum momento vocês conversaram sobre eleições municipais? A gente sabe que o governador vai apoiar Eduardo Pimentel. O senhor teve alguma conversa nesse sentido com o governador Ratinho Júnior? Nunca tratei de eleição municipal ou de questões partidárias, né, com o governador Ratinho Júnior. As minhas tratativas com ele, e elas se dão de maneira muito positiva, são sobre os temas do Paraná. Os investimentos aqui no estado, por exemplo, o BNDES acaba de aportar, né, 480 milhões para financiar obras, melhorias, estrutura no Porto de Paranaguá. Não tem como não tratar desse assunto, né? Eu sou do interior do estado, o Paraná é um estado agrícola, depende do Porto de Paranaguá para exportar, né? O governador esteve conosco no ano passado várias vezes e participou de um conjunto de decisões que mudou aquele modelo do pedágio que estavam tentando fazer, né, em 2022, em 2021, para um novo modelo que é o modelo do Lula agora, que vai deixar o pedágio mais barato e que vai fazer, de fato, as obras saírem do papel. Então, assim, eu tenho boa relação, não é só com o governador Ratinho, eu tenho boa relação com o Requião, que vai estar lá hoje no nosso evento. Eu tenho boa relação com prefeitos que são do PT, que são do PL, do MDB, do PSD, como eu tenho lá em Brasília boa relação com líderes, inclusive com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, que são do PP, do PSD. Eu nunca fiz política estreita. Eu nunca fiz política, por mais que eu seja muito petista e por mais que eu nunca tenha deixado de cumprir uma decisão do PT, né, voltada internamente, exclusivamente, só para o meu partido, porque eu acho que isso é uma injustiça com a população, é uma injustiça com o eleitor, porque a gente não pode penalizar, por exemplo, um cidadão de um determinado município, porque o prefeito lá é um desavisado, é uma pessoa inconsequente. Eu não vou deixar de ajudar aquele município, não vou deixar de trazer recursos, como eu trouxe aqui para a cidade de Curitiba, emendas, recursos, fiz tratativas em Brasília, independente de quem é o prefeito ou de quem já foi o prefeito em outras épocas. Eu acho que a política tem que ser feita com essa grandeza e foi assim que eu sempre me comportei. Tem gente no PT que se incomoda com isso. Eu não sei se é inveja, se é ciúmes ou é falta de visão política. O presidente Lula, inclusive, sempre orientou e nos orienta a agir assim. E deu uma prova na eleição presidencial quando escolheu um adversário ferrenho, muito crítico a ele, o Alckmin, para ser o vice-presidente da República. O Alckmin que não era do PSB, né? Como o Dutti também não era do PSB. O Alckmin era do PSDB. Então eu estou fazendo algo que vai muito em linha com o que quer e pensa o presidente Lula. Dentro dessa característica, como pensa o presidente Lula, não viria de cima para baixo a PSB, nós temos que a linha PSB lá de cima, no caso PDT, de cima para baixo nas alianças municipais. Não acredito nisso, né? É falsa a tese de que uma aliança municipal aqui, seja qual ela for, vai facilitar a vida do presidente Lula no Congresso Nacional. Por exemplo, apoiar o Gora, apoiar o Dutti, ou apoiar um terceiro, quarto de outro partido, hoje não dá um voto sequer para o presidente Lula lá no Congresso Nacional. Eu desafio alguém a me dizer qual é o deputado federal, qual é o senador do Paraná que não vota com o governo e que vai passar a votar a partir dessa decisão. Então estão vendendo, se é que tem alguém vendendo, né? Eu não ouvi ainda alguém falar publicamente sobre isso, uma tese que é falsa, que não existe. O PT tem decisões nacionais que se sobressaem às estaduais e municipais? Tem, como qualquer partido, mas isso é a última instância. Primeiro você toma a decisão municipal, depois você toma a estadual e, se necessário, se alguém recorrer, reivindicar, a nacional decide. Isso não é impor de baixo para cima. Isso é você respeitar instâncias e um projeto nacional que o partido tem que ter, né? O presidente Lula consegue maioria no Congresso, amplia sua maioria no Congresso, a partir de outras decisões, né? E a eleição municipal, ela não influencia de forma relevante na disputa presidencial. Se fosse assim, o Lula não teria ganho a eleição. Nós não tínhamos quase nenhum prefeito no Brasil todo, né, na eleição passada, e o Lula ganhou a eleição. Agora, a eleição municipal, e os números, as estatísticas e a história prova, influencia muito em quantos deputados e deputadas, em quantos senadores cada partido vai eleger em 2026. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas escolhas que fazemos aqui. E eu vou defender sempre, não só em Curitiba, mas em todas as cidades, que as escolhas ou as possíveis alianças que o PT venha a fazer impacte nesse cálculo. Vai ajudar a gente a eleger mais deputados?
vai ajudar a gente a eleger senadores, opa, aí eu topo até um sacrifício. Não vai fazer diferença nenhuma, não tem razão do partido abrir mão de uma disputa que ele pode ganhar ou que ele pode apresentar um nome para esse nome se fortalecer, ficar mais conhecido e depois contribuir com votos de uma maneira muito mais ampla para eleger um deputado, uma deputada estadual, federal ou até mesmo um senador e uma senadora. Nós estamos... Agora, nessa terça-feira, o senhor estará certamente em Brasília. O que é que vem pela frente? Agora, retomando depois do Carnaval, oficialmente começou os trabalhos lá no começo de fevereiro, mas agora é para valer. Reforma tributária, medida provisória da desoneração. O que vem pela frente? Quais as guerras virão, deputado? Primeiro, a gente está e continuará estando dentro de um ambiente que nós somos minoria, e de um ambiente muito tensionado, né, muito polemizado, aonde há uma necessidade muito grande de diálogo, de entendimento, de paciência, firmezas em algum momento, concessões em outra. O presidente Lula é craque em fazer isso, nós estamos lá ajudando ele, cumprindo esse papel, na minha avaliação, de forma muito qualificada, de forma muito exitosa. Nunca se aprovou num único ano, com tanta participação decisiva, por exemplo, da bancada do PT, temas importantes para o país, como a gente aprovou no ano passado. Eu estou muito confiante que isso vai se repetir esse ano. Nós vamos continuar repetindo o grau de dificuldade, mas vamos continuar sobrepondo isso e tendo um êxito de aprovação de projetos de interesse do país, que não são só de interesse do governo, muito alto. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que fez críticas ao governo no dia da primeira sessão legislativa, na mesma sessão falou isso, que vai apoiar, que vai ajudar a aprovar tudo o que for importante e de interesse do país. Então, acho que são dois sinais que resumem a minha fala. Hoje de manhã, nessa segunda-feira pela manhã, todo mundo comentando aqui as declarações do presidente Lula com relação a Israel. É inevitável perguntar para o senhor como é que fica essa situação. Vai ser em Brasília essa semana, esse assunto vai render? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que nós não devemos se ocupar de forma demasiada com esse tipo de polêmica. Eu tenho um respeito muito grande pelo povo judeu, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo povo que vive em Israel. Nós não podemos confundir a atitude de um dirigente político, de um primeiro-ministro de Israel, que é totalmente condenável, é horrorosa, ele está matando crianças, ele está matando mulheres, já matou 30 mil inocentes, então não pode haver uma confusão. O povo judeu, o povo de Israel não pode ser penalizado, julgado, avaliado pela decisão de um imbecil, de um inconsequente líder político. Da mesma maneira, o povo árabe, o povo palestino, quem está lá na faixa de Gaza, não pode ser julgado e penalizado pela atitude de um grupo como o Hamas, que tem lá gente com decisões como aquela que provocou ali um ataque, né, a Israel, a Tel Aviv, que matou também muitos inocentes, né, numa ação, né, assassina. Então a gente tem que fazer, acho que essas duas distinções e continuar na linha do que o presidente Lula defende de mais importante, que não é essa questão polêmica. O que o presidente Lula está defendendo? A paz, o cessar-fogo, o fim da guerra, o diálogo entre, né, os dois povos, os dois estados, os dois países. Então, acho que isso é o principal. E esse papel o presidente Lula está cumprindo de forma muito corajosa, de forma muito relevante, porque poucos têm a coragem de fazer o que ele está fazendo e poucos têm a condição de um país do tamanho do Brasil, com a soberania que o Brasil tem, com a estabilidade que o Brasil tem, para se posicionar perante o mundo. Então, o papel que o presidente Lula joga, com erros e acertos, ele é altamente positivo e altamente importante para a paz mundial, não só entre Israel e a Palestina, mas entre a Rússia e a Ucrânia e tantos outros problemas de guerras e de ataques que a gente vê pelo mundo afora. Por fim, eu queria lhe perguntar como é que está a sua família depois do susto, né? Teve aquele assalto, a gente acompanhou aqui, atingiu também sua mãe, né? As investigações sobre isso, como é que está esse caso, deputado? Muito difícil, a gente acaba sofrendo junto, né? Todos que são próximos, amigos e da família, quero agradecer inclusive a solidariedade, o apoio, né? Lamentar um ou outro que acabou usando isso do ponto de vista político para atacar, para brincar. Minha mãe tem 83 anos,
né? Ela foi assaltada, ficou lá refém por 2, 3 horas sendo torturada. Chegaram a atacar fogo, né, no quarto que ela estava e jogar álcool nela como se fosse também incendiar ela, fora várias outras coisas que eu não vou me alongar aqui relembrando. E parabenizar, né, o governador do estado, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, outros órgãos de segurança que rapidamente prenderam, né, todos os envolvidos, todos os suspeitos ali já no primeiro, segundo, terceiro dia desse incidente tão lamentável, que eu não politizei. Eu poderia já no primeiro dia ter dito que era um ataque político, que era algum bolsonarista, poderia ter ido lá procurar foto de alguns desses assaltantes ou de alguns familiares. Cruzeiro do Oeste é uma cidade pequena, facilmente eu acharia alguém lá com um adesivo do Bolsonaro. Eu não fiz isso, porque nesse momento não cabe fazer luta política. Infelizmente, eu vi algumas figuras da política, do Paraná e do nível nacional, usarem isso para fazer brincadeira. Inclusive, alguns eu já denunciei no Conselho de Ética, porque não é ético você zombar do sofrimento, da dor de uma senhora de 83 anos, seja ela quem for, mãe de quem for. E foi, infelizmente, isso que alguns fizeram. Ela está ainda abalada, eu tenho ficado com ela, levei ela a Brasília, ela quer continuar morando em Cruzeiro do Oeste, nós moramos juntos, moramos na mesma casa, na mesma rua, há 45 anos. Uma cidade calma, tranquila, que a gente não esperava que acontecesse isso, mas que agora nós vamos redobrar os cuidados de segurança, de acompanhamento, de policiamento, né, para evitar que ela ou outros, né, vivam experiências parecidas. Deputado, o microfone da Banda B está aberto, agradeço muito a sua entrevista aqui e a hora que precisar estamos aqui. Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui, desculpa não poder ter vindo no ano passado, a gente planejou isso algumas vezes. Quem quiser mais detalhes, né, desse ato que vai acontecer hoje a favor da candidatura própria, é só acessar lá zecadirceu.com.br. Eu converso, Denise, com muita gente aqui de Curitiba, da região metropolitana, pelas redes sociais. É só digitar lá Zeca Dirceu, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, né? Eu tô sempre interagindo aí, porque eu acho que a boa liderança política faz o que eu tô fazendo aqui. Presta contas, dá satisfação, conversa sobre todos os temas. Parabéns aí pela audiência e obrigado pela oportunidade. Obrigada, vamos acompanhar também o ato. Obrigada, deputado.